Olá, minha gatona, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Na Atitude, onde vocês já sabem, a gente traz pessoas do ramo da beleza, desse mundo das unhas, que são fodas, que realmente fazem acontecer, que conseguiram mudar a realidade ao seu redor. E hoje tem uma convidada muito especial aqui, mas antes de a gente começar a assistir o podcast, eu queria que vocês curtissem esse vídeo, deixassem um comentário, convidassem outras pessoas a assistir, porque isso vai fazer a gente trazer cada vez mais conteúdo relevante para vocês, tá bom? Gente, a convidada de hoje, ela é uma gracinha, é a primeira pessoa de fora de São Paulo que a gente recebe do Nordeste, tá? Ela nasceu e mora até hoje em Fortaleza, no estado do Ceará. É uma das minhas cidades preferidas. Se eu pudesse, eu passaria todas as minhas férias naquele lugar. Ela tem 37 anos, ela é mãe de 3 filhos, Laura, Cecília e Pedro, nail designer, instrutora e, gente, ela é assim numa serenidade, numa calma, que vocês vão amar esse conteúdo de hoje. Hoje a gente tem aqui na Nath, no nosso podcast Na Atitude, Camila Rodrigues. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo, Eu obrigada por ter aceito o convite. Gente, Camila saiu de Fortaleza de madrugada, desceu em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, né? Foi. Veio de carro até Sorocaba, que dá mais ou menos quase 2 horas, e vai embora hoje ainda, porque essa é a vida de uma mãe. A gente sai, mas a gente quer voltar no mesmo dia. É sempre assim, né? É sempre assim, mas é um prazer estar aqui com vocês. Assim. Obrigada. Estava bem ansiosa de participar do podcast, porque eu tenho certeza que vocês fazem um trabalho muito bacana com a nossa profissão. Que bom, eu sou muito agradecida por você ter aceito o convite, por ter tirado um dia, porque eu sei que não é fácil na vida de mãe de 3. Nail designer, dona de salão, é difícil, não é fácil. Difícil, e aí muito você difícil. tirar um dia para vir até aqui contar a sua história. É a primeira vez que a Camila vai participar de um podcast para contar de fato toda a história dela. Então vocês vão adorar conhecer um pouquinho mais dela. Cá, eu queria começar perguntando há quanto tempo você trabalha nesse universo de unhas? 9 anos, caminhando para 10 Nossa. já. Quase 10 anos. E sempre em Fortaleza, sempre sempre em onde você Fortaleza, nasceu. sempre. Tá. E antes de você chegar nesse mundo, o que a Camila já foi? O que a Camila já fez? Nossa, acho que assim, desde 12, 13 anos de idade que eu lembro que eu já trabalho. Tá. Eu sempre gostei de ter aquele dinheirinho, né? Mesmo pouquinho, mas era meu para fazer o que eu quisesse, para comprar o que eu quisesse. Então eu sempre fui muito disposta assim a trabalhar de fato. Então, com 17 anos eu já tinha o meu primeiro emprego realmente formal. No total, até mudar, né, para o ramo de unhas, eu tive 3 empregos longos, né? E CLT mesmo? CLT. Emprego registrado. Tudo. Isso, Tá. CLT, até os 27 anos, por ali. E assim, o que me fez, né, investir, tentar ir para unhas de fato, foi a vontade e o desejo que eu sempre tive de ter um negócio meu. Ah, olha, isso é diferente. É. O seu principal objetivo e desejo era ter o seu próprio negócio, ser dona do seu próprio para negócio. chamar de meu. Porque assim, eu sempre gostei dessa parte burocrática, Sério, do administrativo, Camila? das planilhas. Meu Deus, gente, isso é inédito aqui, hein? Verdade que você gostava disso? Adoro rotina, então assim, eu fazia muito bem para os outros. Tá, entendeu? Toda essa parte de bastidor, né? Toda Tomava essa parte... conta da empresa dos outros como se fosse minha de fato, e eu gostava de fazer isso. Então, assim, eu sentia no meu coração o desejo de fazer aquilo para mim, né? Para minha marca, para algo que era de fato meu. E eu até falo assim, muitas vezes na rede social, é que eu nunca quis ser manicure. É assim, um título bem polêmico, né? Eu já fiz lives com esse tema, porque é bem comum na minha área escutar de pessoas, olha, eu sou manicure desde que eu me entendo por gente. Eu nasci manicure. Eu faço unha desde que eu era criança, adolescente. E comigo não foi assim. Entendeu? Que legal. Então a Camila começou querendo ser dona do próprio negócio. E por que unhas, Camila? Por que manicure? Você já tinha alguma habilidade? Já tinha tido algum contato? Nada. E do nada? Na verdade, unhas foi a 4ª tentativa Tá. de ter esse negócio. Eu tinha já tentado 3 vezes, com outras coisas que não tinha nada a ver de prestação de serviço. E eu quebrei, errei, né? Aprendi, tive prejuízos. E do terceiro eu disse, quer saber, chega, não vou mais. Só que, né? Quando você tem aquela coisinha, eu queria. E aí, nessa época que isso estava acontecendo na minha vida,
foi o grande boom das esmalterias, pelo menos em Fortaleza. Sim, não, teve uma época aqui em São Paulo também que tinha esmalteria da com pau, um monte. Sim, até que ninguém usava nem o próprio nome, usava esmalteria tal, esmalteria tal, então. E aquilo me chamou a atenção porque das vezes que eu quebrei, eu tinha produtos para vender. E eu não queria mais ter estoque, eu não queria mais ter produto. Serviço. Eu queria serviço, porque no dia que tivesse, minha mão estava lá, fazia, e quando não tivesse, eu não tinha prejuízo, digamos assim. E aí eu achei aquilo interessante, aquele lance de esmalterias, porque era um espaço dedicado para unhas. Perfeito. Que era uma coisa inédita, né? Porque eu acho que antes... Era muito novo. No mercado brasileiro, principalmente, a manicure estava sempre naquele cantinho do salão, era sempre aquela coisinha ali, sem muito espaço, sem muito reconhecimento. De cabia. De certa forma, não tinha uma renda tão legal. Então, essa nova era de unhas me chamou a atenção. Tá. Você quer saber? Eu vou tentar. E aí você tentou uma esmalteria? Tentei, eu vou tentar. Fiz um curso, né, um primeiro curso, sem saber de nada. Caramba, nada de talento, Camila. nada de dom. Eu, na verdade, não acredito muito nisso, né? Sim, eu acho que é uma técnica, tem que ser aprendido, tem que ser treinado, e qualquer um consegue, desde que ele esteja disposto a fazer aquilo, entendeu? E daí eu fiz o meu primeiro curso. Online ou presencial? Presencial naquela época não tinha online. Tá. 9 anos, né? Não tinha online. Foi um presencial de um dia. Talvez não foi nem um tempo suficiente, mas enfim, era o que tem pra hoje. Mas é a tradicional. Não. Já fui direto para alongamento. Já foi direto pro alongamento? Eu nunca fui manicure. Que legal isso. Direto para alongamento. Mas há 9 anos atrás o alongamento era um negócio que ninguém sabia, que nem tinha curso, não tinha produto, não tinha nada Isso, quase, né? Só tinha uma marca naquela época, pelo menos em Fortaleza. É isso mesmo. A gente fazia umas unhas assim bem estranhas, para não dizer outra coisa, né? Mas é aquilo, né? O mercado evoluiu, mas naquela época era o famoso é o que tem para hoje. O que tem para hoje é isso daqui, nós vamos aprender isso daqui, vamos vender isso daqui. E aí você começou, fez o curso? Fiz o curso, devo ter feito umas 5, 6 modelos, e na sexta em diante eu já comecei a cobrar. Era um pouco audaciosa, eu acho. Que bom, que bom. Já comecei a cobrar o mesmo preço das pessoas que tinham experiência, muito mais do que eu, na verdade. E acho que você era uma das poucas que fazia isso lá, né, na tua cidade. Uma das poucas que fazia, e tinha um fato interessante, é que no meu bairro, né, que era subúrbio, não tinha, assim, um espaço dedicado para unha. Geralmente era aquela manicure que ia na casa da pessoa, ou que atendia na área, na garagem da casa dela. Muito então, comum. quando as pessoas viram aquela prateleira branca, bem comum, de madeira, né? Cheia de esmalte colorido, com aquelas películas que se usava bastante antigamente, né? Em comparação a hoje, chamou a atenção, de certa forma. Só que eu não saí do meu emprego. Eu ia te perguntar isso agora. Você continuou trabalhando no que você já trabalhava e tinha isso como... Eu fazia à noite e fazia aos sábados, porque eu já tinha 2 crianças nessa época. Tá. Então, eu não pude largar por uma aventura, até porque eu já tinha quebrado 3 vezes, né? Então, eu não podia errar de novo, eu não tinha mais o direito. Eu tinha 2 crianças que dependiam também financeiramente de mim. Então, eu fiquei mais ou menos nesse duplo trabalho 1 ano e meio. Bastante tempo, com mais 2 crianças. Foi. Chegou num momento que eu disse, ou eu saio daqui e vou me dedicar a unhas, ou eu fico com a unha e assumo o risco e faço o que tem que ser feito. E eu tive bastante medo, né? Porque, por causa da experiência que eu já tinha quebrado, eu digo, se der errado de novo, ai meu Deus do céu. Tem que recomeçar. Eu tinha um emprego bom naquela época, que pagava bem. Eu trabalhava de segunda a sexta, todos os direitos. Então, assim, realmente, eu ia colocar muita coisa em jogo. Tinha aquela estabilidade, né? Aquela estabilidade. Que a gente fica, né, com receio, né? Mas, enfim, decidi arriscar mais uma vez. Corajosa. Eu disse, não tem plano B. Eu até digo para as minhas alunas, não tem plano B. Tem que fazer o plano A dar certo. Faz o plano A dar certo. Porque o segredo do plano A funcionar é realmente não ter o B. Não ter o B. Porque se você tem opção, você... então eu tenho para onde ir. É o velho queimar a ponte. Não tem para onde olhar para trás, é só para frente. E aí você saiu do emprego? Saí do emprego e meti as caras e errei de novo. Eu ia perguntar isso agora. E aí, deu errado? Deu errado, mas não deu, digamos assim. Eu peguei, né, o dia da minha rescisão, FGTS. Daí eu abri uma esmalteria maior, com outros profissionais, com outros serviços que não eram eu que fazia. E eu não sabia gerenciar aquilo, eu era muito imatura ainda, não sabia gerenciar. Quantos anos você tinha, Camila, mais ou menos, nessa época? Uns 28. Nova? Uns 28. Eu era muito imatura, eu achava que era só estruturar fisicamente, eu achava que era só comprar, chamar as pessoas e pronto, vai dar tudo certo. E a gente sabe que não é bem assim.
Não é. Não deu certo, voltei a ficar sozinha, atender sozinha. Mas foi justamente nesse período que eu considero meu período de casulo. Quando eu fiquei sozinha, foi que eu realmente fiz ali todo dia, porque eu realmente não tinha outra fonte de renda. Foi quando eu realmente cresci na área. Que legal isso. Na minha cidade. E a Camila é filha única? Tem irmãos? Tem um irmão com diferença de 1 ano. Só um irmão. Ele é mais novo ou mais Mais velho? novo. Mais novo. E você tem pais vivos? Sim. Tem bom relacionamento? Sim. Que legal. Sim. Geralmente, na nossa cidade, as crianças, as famílias têm mais filhos, né? Sim. A gente é sempre acostumado a sentar e conversar e falar, tem quantos irmãos? Ah, eu tenho 5, 4, 3. Mas é porque meus pais são divorciados, acho que nem deu tempo de fazer mais. Que legal. Tenho só um irmão. Tem cachorro? Gato? Tenho. Tem? A Mel. A Mel? Tem. Que raça que é? É um Spitz. Camila, como que você arruma tempo? 3 filhos, cachorro, salão. Eu não arrumo, é como eu te disse. É um dia gente após tenta, o outro, né? a gente vai vivendo. E com base no que você me contou, nunca foi um sonho pra você trabalhar com unhas. Jamais. Muito pelo contrário. Na Acho verdade, que você nunca imaginou Nunca na quis. sua vida. Nunca quis. Quando eu era criança, a minha mãe era aquela velha manicure do bico. Não tinha nada pra fazer? Vou fazer unha. Ah, ela era? Era. Ah. Mas eu nunca quis aquilo, porque quando eu era criança eu imaginava que aquilo ali não era bom. Não era bom. Entendeu? Então, assim, eu queria ser veterinária, queria ser atriz, queria ser cantora, qualquer coisa menos manicure. Menos manicure. E lembrando do seu começo, Ká, como foi? Por exemplo, você fez o curso, começou a fazer. Quais foram as dificuldades? Como que foi esse começo? Porque a gente vê que tem muita gente que está começando agora na profissão. A maioria desiste. Sim. Porque ou não consegue cliente, ou não consegue precificar. Conta pra gente como foi esse comecinho, mas o comecinho mesmo. Tá, o comecinho mesmo, 0 clientes, 0 seguidores. Zero tudo. Eu não usava nem meu nome, eu usava o nome Dona Esmalteria. Tá. Foi um nome que eu desenvolvi, né, pra a minha esmalteria, porque naquela época era a esmalteria que chamava atenção, não era a Camila. E fui fazendo uma a um mesmo. Fazendo pé e mão, eu fazia pé e mão. Aí eu fiz um curso de sobrancelha, aí eu fazia sobrancelha. Mas eu não me identifiquei com aquilo, entendeu? Mas eu fiz muito desses serviços mais simples, né? Para poder realmente as pessoas conhecerem o meu trabalho e fazendo aquela cartelinha de cliente. Como eu te disse, eu acho que eu fui um pouco audaciosa. E você já começou no alongamento, né? Já comecei direto no alongamento e cobrando O preço que quem já tinha experiência Isso, cobrava. hoje eu falo rindo, porque realmente naquela época eu achei que era o que tinha que ser feito. Sim. Eu achei que era o que tinha que ser feito, que eu tinha feito um curso, que eu tinha E comprado eles os melhores pagavam? materiais. Pagavam. E eu acho assim que elas foram bem guerreiras. Tanto que tem umas, acho que com você até hoje, né? Tem, mas tem uns que nunca mais voltaram. Por quê? A verdade era seja bom. dita. Não era bom, né? Não era... E você já atendia num espaço próprio? Não, eu atendia no quarto dos meus filhos. Essa história é bem repetida, né? Eu atendia no quarto dos meus filhos, que eu desmontei, tirei as camas deles, eu levei pro meu quarto, perdi a privacidade, coloquei tudo dentro desse quarto que era deles. Você levou os seus filhos pro seu quarto. Isso. E aí você usou o deles pra montar um Isso, salão. porque a minha sala e cozinha não tinha espaço, era uma casa muito pequena. Tá. E aí eu fiz isso no quarto deles, os primeiros atendimentos ali. Eu não tinha dinheiro para móveis, era um pedaço de madeira preso na parede, as cadeiras eram as cadeiras da minha sala de jantar, quando terminava eu devolvia, luminária emprestada, tudo comprado no cartão de crédito, dos outros parcelado em 6 vezes. É uma história bem repetida, porque, né, as pessoas falam, eu quero começar, mas eu não tenho condições. Mas eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes a pessoa espera ter a melhor condição para começar. Não dá. E a gente não tem isso, né, no início. Então, esse foi o meu início. E aí eu fazia à noite, porque eu trabalhava fora, e fazia aos sábados, e era bastante cansativo. Quando foi mais ou menos com 1 ano e meio, eu comecei a perder clientes. Porque elas me ligavam durante o dia. E você não podia... Eu não estava disponível. Elas, eu quero fazer a unha agora, não é de noite. E também eu estava muito cansada, porque, tipo, eu dirigia uns 45 minutos do meu trabalho para minha casa. Chegava umas 7 horas. Como eu não tinha técnica, não tinha domínio, demorava. Terminava 10, 11, ainda tinha que cuidar de criança. Que o Pedro, que hoje tem 10 anos, era um bebê de colo. Nossa. Então, eu tive que realmente fazer uma escolha. Decidir e seguir. Que legal, mas como todo começo não foi fácil, né? Não foi fácil. E mesmo tendo dado certo unhas, né? Houve momentos de altos e baixos. E teve algum momento, cara, que depois que você começou nesse mundo, que você parou? Nenhum. Desde que você começou, você não parou mais? Todos os dias. Uns dias mais intensos, outros mais fraquinhos, né? E quando você tomou essa decisão, cara, de ser manicure, de ser nail designer,
Como foi a opinião das pessoas, o apoio? Como que teve? Eu acredito que quem mais me apoiou foi o meu esposo, mas ele tinha uma motivação que não era... Ele queria que eu estivesse em casa, né? Na verdade. E ele queria isso, então ele apoiou super e tal, né? Mas as pessoas, principalmente do meu trabalho, que sabia que eu estava no posto de administração, né? De gerente, a segunda pessoa do dono, que tinha a chave na mão, que era pessoa de confiança. Tu vai sair daqui para fazer unha? Sério? Como assim? Tu vai montar um salão? Não, eu vou fazer vou fazer unha. Sério? Eu digo, sério. E eu sei, né, que tinha os comentários por trás, a zombaria, o preconceito, até porque, mesmo hoje, o mercado tendo evoluído do jeito que evoluiu, ainda tem pessoas que não entendem. Sim, muitas. Né? Mas imagine 10 anos atrás. Pior ainda. Então, e às vezes o que acontece? Principalmente das pessoas que estão mais próximas de você. Às vezes elas comentam, né, negativamente falando, mas no sentido de uma preocupação, porque elas são ignorantes quanto ao mercado. Sim. Então, tipo, eu tive pessoas que eu amava, né, que eu amo, que eu fui falar, vou sair para fazer unha. Minha filha, pelo amor de Deus, o que é que você está querendo fazer da sua vida? Não faça isso, seu emprego isso, seu emprego aquilo. Porque não é porque futuro. não dá futuro. Não é porque eles queriam me desanimar, me entristecer. Mas era um cuidado. Mas realmente eles não entendiam, né? Não, e tem gente, Cá, que eu acho que até hoje não entendeu a dimensão. Nem a própria profissional. Exatamente isso. Nem a própria profissional entendeu a dimensão. E isso não te abalou? Não. Você já decidiu, é o que eu quero fazer. E pronto. E tchau. Engraçado que quando eu fui falar, né, com essas pessoas que eu amo, que são muito importantes para mim, eu levei um plano de negócio. Ela já era diferenciada, Camila, gente. Não tinha muito plano. Qual era a logomarca, quais eram as cores que eu ia usar. Você já pensou em tudo isso? Eu sou muito visual, sabe? Aí o preço que ia ser, os serviços que eu ia fazer, era o plano de negócio. A gente sabe que de plano mesmo não era nada, né? É uma das primeiras que eu entrevisto, Cá, que já meio que já tinha essa organização por trás. Porque geralmente a galera vai muito na técnica, né? Não, eu sou boa na técnica, a técnica é o mais importante, é só a técnica que vai me levar pra frente. Não é. E aí ela só se preocupa com isso. Faz 250 cursos, gasta uma fortuna com a técnica e aí todo o resto... Continua sem construir uma empresa de sucesso. E você já foi um pouquinho... Já fui, por acho conta que... da sua experiência. Talvez, eu cheguei a fazer 3 semestres de administração e tranquei quando eu engravidei da primeira filha. Então, eu tinha uma certa noção, pelo menos na teoria. Sim. Entendeu? Sim. Que já é alguma coisa. A gente sabe que a prática é diferente, mas já é alguma coisa. Sim. Já que a gente está falando de começo, de um pouco de preconceito das pessoas, o que você julga que foram os maiores desafios que você teve no início da sua profissão? Ou na escolha dessa profissão? Na verdade, assim, tem muita gente que fala falta de apoio, né? Mas eu sou um pouco diferente nesse sentido, porque quando eu coloco uma coisa na minha cabeça... Não preciso de apoio? Eu faço e acabou-se. Eu vou lá e nem que... Como a gente diz no Ceará, se estribe todinho, mas a gente vai fazer, né? Eu acredito que a minha maior dificuldade mesmo foi o financeiro. Porque por mais que eu tivesse um salário bom, ele era comprometido. Então, eu não tinha como realmente investir do jeito que eu gostaria de investir para começar do jeito que eu gostaria de começar. Então, eu tive que me moldar àquela situação, porque eu sabia que aquele era o primeiro degrau. Perfeito. Essa foi a maior dificuldade. A segunda maior dificuldade, que eu sempre até falo para as alunas, é porque naquela época, por falta de técnica, por falta de conhecimento no mercado acerca de alongamento de unhas, as pessoas tinham um certo preconceito quanto ao serviço. Que não prestava, que estragava a unha. Que não prestava, unha. que estragava a unha, que dava fungos, que acaba com a unha, porque realmente era isso que acontecia. Mas acontecia porque nós não tínhamos o conhecimento necessário para... E também muitas opções de produto, né? Exato, para proporcionar um serviço de qualidade e não provocar dano à unha natural, né? Então, isso acontecia. Então, tinha esse certo preconceito. Vou pagar esse valor ainda para estragar a unha. Então, isso é verdade, Cá, porque se você colocar aí há 9 anos atrás, 5 anos atrás, o consumo de alongamento era muito diferente do que é hoje. É só ver a quantidade de marcas que tem no mercado. Exatamente. E que vão vir por aí, né? Sim. E a sua maior motivação em não desistir e continuar, Camila? Meus filhos. Toda mãe que senta aqui fala isso. Meus filhos. Isso porque você tinha um apoio de um marido, né? Presente. Tinha, mas assim, a gente tinha uma vida, como é que eu posso dizer? Justa.
financeiramente justa, no limite. Tá. Ali, que se a gente continuasse daquela forma, a gente realmente não ia construir nada a longo prazo, entendeu? E eu pensava bastante neles, né? Porque a gente mora no subúrbio, um certo perigo, uma violência. Então, eu queria realmente melhorar a qualidade de vida para eles, uma escola melhor, um local melhor, enfim. Eu sinto, não sei se você viveu isso ou o que você tem de opinião sobre isso, mas a experiência que a gente tem com as iniciantes é aquela insegurança na mesa. Segurança técnica, né? Como era a Camila no começo? Então, 9 anos atrás, a gente não tinha esse bombardeio de informação que tem hoje, né? A gente tem até um termo já para isso, né? Que é infobesidade. Não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi. Infobesidade. É uma quantidade enorme de conteúdo sendo disparado nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Só que 9 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não tinha muitos parâmetros de um bom serviço, de um serviço ruim. Não dava nem para comparar, um serviço bom e um serviço ruim era julgado se estragou ou não a unha, e não na questão do acabamento, na simetria, na naturalidade. Então, assim, naquela época, as clientes não tinham esse conhecimento para julgar que aquilo era muito bom e aquilo era muito ruim. Hoje elas chegam com uma foto, né? Hoje eu quero isso. Hoje elas são já doutrinadas pela própria internet, né? A própria cliente. Então, há uma cobrança a mais em ser muito bom, realmente, tecnicamente falando, para poder vender o serviço. Só que a gente sabe que não é só isso. E mesa, Cá, qual que era seu maior desafio no começo? Seu? Dominar mesmo o acrílico. Dominar o acrílico. Já é brabo. E ele vai endurecendo, né, com o tempo. Isso, e outra, não tinha informação de como fazer, entendeu? O meu primeiro curso, eu assisti um vídeo. Nossa. E era presencial, mas eu assisti por um vídeo, eu não vi demonstração. Caraca, e você se deu bem de cara, Camila? Porque, olha, eu não me dei bem, mas eu gostei. Porque, Camila, eu fico imaginando eu. Falar, olha, gente, eu não quero, eu vou tentar fazer uma unha. Camila, eu não consigo nem segurar no pincel direito. Porque, assim, ainda mais a gente que trabalha... Mas é assim, porque hoje você vê como que se segura da forma correta. Antigamente não tinha, né? Então, o jeito que você pegou. Isso. Faz sentido. Sim, entendeu? Hoje mas, tem um cara, parâmetro. Eu tenho a sensação de que, assim, vocês fazem parecer que é muito fácil. A única vez que eu tentei pra fazer até um teste... Eu falei, meu Deus, gente, como que elas conseguem fazer isso? Mas foi uma única vez. A prática, né? Uma única vez. Caramba, como pode? E, Cá, o que eu queria saber de você? Óbvio que dentro desses 9 anos, você já sofreu algum tipo de preconceito sendo profissional da área. Ainda essa semana. Mentira, conta. Já conta dessa semana. Você vai num banco, você vai assinar um contrato, aí vem sempre aquelas perguntas, qual a sua área de atuação, seu trabalho, seu faturamento? Unha? É sério que ainda tem? Isso. Como assim unha? Você tem uma marca? Não. Eu sou nail designer. Sou nail design, presto serviço, vendo educação, vendo infoproduto, tudo na área de conhecimento para formar outros profissionais. E esse aí é o faturamento. Que delícia, fica assim, né? Adoro quando pergunta, adoro. Acredita às vezes, né? Mas eu vejo que melhorou muito perto do que a gente tinha, mas ainda tem muito pra melhorar, né? Tem. Eu brinco, cara, eu sempre comento isso às vezes, que eu sou formada em Direito. E eu tenho muitas amigas que têm essa formação e atuam como advogada. Sim. Elas falam, nossa, eu vou fazer unha. Aí eu falo, nem adianta, porque elas já estão à frente de vocês nem vão conseguir mais. Não, assim, no sentido de... Porque as pessoas se espantam com a renda que hoje uma nail designer e até uma manicure tradicional consegue fazer com unhas. Bem posicionada, ela consegue faturar bem. Exatamente. E algumas delas nem curso dá. É só mesa, né? Só prestação de serviço. Só mesa. Isso. Eu falo que... A gente ainda tem muito pra evoluir, mas o quanto a gente já evoluiu é absurdo, né? Nossa, já mudou. Quanto você cobrava, Cá? Eu te disse, né? Naquela época eu era um pouco audaciosa. Era ousada. Então, tipo, mesmo sendo um valor baixo, mas para aquela época era o top de linha. Era R$80. Não, já era bom. Então, e eu já comecei no 80. E você nunca recuou? Nunca recuei. Era aquele preço que você foi se aprimorando e melhorando para poder fazer jus àqueles 80. Exatamente. E aumentando, né? Sensacional. Sensacional. Não sei se você se lembra, mas teve algo que dentro desses anos te fez quase desistir? Não. Você nunca pensou? Já fiquei bastante triste. Desapontada, desmotivada. Mas em desistir não? Desistir não, porque eu pensei, eu vou começar o quê agora? Né? Já tô aqui, já fiz várias coisas acontecer, já tô nessa caminhada, eu vou começar o quê do zero outra vez? Eu tenho vontade de outros negócios, mas
Entendi. Não trocar esse por aquele. Perfeito. Entendeu? Você gosta de agregar algo, não parar com esse para começar outro. Ou de repente começar um outro que não tenha nada a ver, mas não parar esse. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Um outro mercado, investir em uma outra área, ter duas, entendeu? Bom, mas não isso parar ótimo. esse. E Camila, quando você começou, você tinha alguma pretensão de chegar onde você está hoje? Não. Você nunca teve isso como objetivo? Não. Você simplesmente começou para ter um negócio. Eu comecei para ter um negócio. Meu virou único isso. objetivo era atender a cliente e deixar ela satisfeita. Eu nunca imaginei que eu ia ensinar. O primeiro curso que eu dei foi quase forçado. Porque ela insistiu tanto para eu ensinar. Eu achava que eu não era capaz, que eu não tinha conhecimento suficiente. Eu realmente não tinha. Quem sou eu, né? Eu realmente não tinha, mas ela gostava da unha que eu fazia. Ela queria aprender aquilo que eu fazia. Então, eu fui lá e ensinei a ela. E eu sou, assim, uma pessoa muito observadora. E naquele dia, acabei formando uma turma com 3 pessoas. Né? Tinha mais ou menos uns 2 anos de mercado. E naquele dia, eu faturei R$1.200, R$1.000. Aí eu digo, opa, tá aí. Se eu passar o dia trabalhando, eu não faturo isso aqui, atendendo, digo, aqui tem... Onde mora o dinheiro. Aqui tem a oportunidade. Então, eu comecei a querer me desenvolver para isso, entendeu? Mas até aquele dia, eu não tinha... Nem a menor pretensão. Engraçado, né? Tem até um livro do Flávio Augusto, que é Ponto de Inflexão. Eu adoro esse livro. Esse foi um. E teve um outro dia, que foi o que também me motivou a sair lá do meu trabalho, é que naquela época o salário mínimo ele era 800 e alguma coisa. Bruto, fora os descontos. Nossa, R$600. Aí, sobrava. num dia, naquela época, e eu não fazia alongamento, era muito unha postiça, muitos desses serviços que são mais baratos, que tem que trabalhar muito para fazer um volume, né? E eu tinha feito R$280. No dia. No dia. Aí eu olhei assim pro meu marido. Que de verdade, cá, para aquela época, era bom. Né? O salário era 800. Exatamente. A pessoa trabalhou o mês inteiro, entendeu? Então eu disse assim, meu filho, porque eu chamei de meu filho, eu fiz R$270 em um dia. Hoje. Eu digo, aqui dá bom. Aí esse foi um ponto. Depois aumentou quando veio a instrução. Eu digo, R$1.200, R$1.000 em um dia. Você é instrutora. Aqui dá mais bom ainda. Legal isso. E você fazia porque elas te pediam? Nesse primeiro você só começou porque pediram? Foi. Insistiam, inclusive. Aí, a partir do momento que você divulga... Fluiu. Eu também quero, Aí não parou. Aí não parou mais. Perfeito. E, Cá, sem modéstia, na sua opinião, o que você julga que foi o fator mais importante que você teve, ou que você, a decisão que você tomou, a atitude que você teve, que fez você chegar onde você chegou? Vamos lá, só um, Quantos você quiser listar. Eu acho que o primeiro passo é você estar decidida. Enquanto você realmente não colocar aquilo como uma decisão no seu coração, na sua mente, você não vai fazer o que precisa ser feito para alcançar o que você quer alcançar. Porque a gente sabe que não é uma subida, né? São altos e baixos. E quando a gente está lá embaixo, se a gente não tiver um motivo forte, você não volta. A gente acaba desistindo. Então, a gente tem que estar decidida, né? Eu até falei isso na última aula que eu dei online. Depois, a gente tem que ser consciente. Temos que ser consciente daquilo que a gente escolheu. Consciente do nosso papel, consciente do que tem que fazer, consciente de onde quer chegar. E, por último, a gente tem que ser coerente. Coerente com essa decisão, coerente com essa consciência. As minhas ações têm que ser coerentes com aquilo que eu quero alcançar, porque senão é só falácia. Então, eu acho que, assim, ter decidido fazer isso, dar certo, fazer esse negócio realmente crescer, principalmente no longo prazo, né? Porque muitas vezes a gente quer para hoje, para ontem, e acaba metendo os pés pelas mãos. Então, assim, as ações, elas têm que ter uma motivação por trás. Então, eu penso muito no longo prazo, né? Então, ter decidido isso, acho que foi o fator principal para poder fazer dar certo. Sensacional. Agora, falando sobre essa questão de instrutor, qual foi a sensação de ensinar, de não saber, às vezes, porque assim, você criou uma apostila. Uma apostila de uma folha. Foi o papel. Conta um pouquinho pra gente como foi isso, porque eu fico imaginando uma pessoa que nunca atendeu começar a atender. Sim. Nunca deu aula começar a dar. Sim. Você não, e outra, não é como é hoje, que você, desculpa, hoje você coloca no Google. Sim, tem muita informação, né, como eu disse. Como que você fez? Como foi? Então, eu acredito que foi um degrau após o outro mesmo. Uma apostila de uma folha, eu vi que não era suficiente. Tá. Detalhei mais. E tudo seu.
Tudo meu. Nada que você pegou do colega, de alguma pessoa que você... Acontece também. Vai fazer um curso, receber uma apostila. Dessa forma que foi apresentado, é legal. Perfeito. Vou modelar. Perfeito. Vou bater uma foto nesse ângulo, mas eu vou usar a minha foto. Tá. Da minha unha, da minha modelo, da minha cliente. É o meu resultado. Não é Xerox. Entendeu? Eu sempre fui assim, acho bom modelar, acho que deve modelar coisas boas, mas você pode fazer do seu modo, do seu jeito. É uma inspiração, Isso vai te identificar no mercado também, né? Perfeito. E assim que você tomou essa decisão de começar, porque foi meio que obrigada, o que te motivou a continuar a dar curso? Além da parte financeira. Olha, o retorno das alunas, né? Porque, assim, às vezes a gente contar que nós mudamos de vida através de unha, é uma coisa. Mas você saber da história que você colaborou com outra pessoa e aquilo foi significativo, assim, na vida dela... Isso não tem preço, né? Não tem preço. Eu acho que vai realmente além daquilo que a gente imaginava que ia alcançar, entendeu? E, Cá, você tem algum jeito que você trata as suas alunas? Algum nome que você chama elas? As protagonistas. As protagonistas? Eu acho super legal que vocês vão criando essa conexão, né? Essa comunidade, né? Isso é maravilhoso. Que legal. E o seu público é só de mulher? Tem homem? Tem pouco homem? Tem pouquíssimo, tem pouquíssimo. Eu sinto que ainda falta, né? Os homens mas eu tenho bastante alunos, tenho, mas 90%, 95% mulheres. Mulheres, que legal. E você tem alguma história que você se lembra? Engraçada, ou triste, ou muito legal, ou diferente de tudo, que você viveu dentro desses anos de atendimento, atendendo em mesa? De atendimento são várias, né? Conta um pra gente. Vou contar um, assim, que foi logo no meu início, que talvez as pessoas se conectem até, né? Eu tava lá fazendo a unha da cliente, era uma cliente nova, era uma cliente de uns 45 anos. Tá. Ela nunca tinha feito alongamento, eu já atendi a filha dela e ela veio experimentar. E eu fiz a unha dela no maior capricho e tudo, eu ainda me lembro, eu optei de vermelho e coloquei uma película que era uma rosa vermelha que combinava com o esmalte. Quando eu terminei, ela olhou... Quanto tempo de atendimento, Cá? 2 horas. Pai amado. Ela olhou, não gostei. Mentira. Seu trabalho até é legalzinho, mas isso é muito artificial. Mentira. Na minha cara. E aí? Não foi no WhatsApp, foi olhando assim. Pessoalmente, né? No meu olho, na minha mesa. Tipo, ela foi verdadeira, né? Ela pensou aquilo, né? Ela falou e eu... E o que você falou? Mas o que você não gostou? Né? Eu posso melhorar e tal. Ela disse, não, eu até vejo que você é caprichosinha. Ai, Deus. Meu Deus. Mas é porque é muito artificial. E era realmente. E você tirou, Camila? Não tirei. Daí eu perguntei o que ela queria fazer com aquilo, porque eu sou muito prática. Não gostou. Vamos fazer o quê? Vamos ficar aqui debatendo que você não gostou, mas que eu fiz... Mas ela demorou pra fazer a unha inteira pra falar que não gostou? Sim. Quando eu terminei, que eu passei o óleo secante, que ela ia pagar pra ir embora, ela fez esse comentário. E já tinha uma outra cliente me esperando, escutou tudo, né? 2 dedos, né? Eu acho que ela esperou algum milagre acontecer. Vai que eu goste, né? E aí ela disse isso. Ela, não, como você já fez, eu vou pagar, mas daqui a 15 dias eu venho para remover. E foi? Contado de calendário, ela veio remover. E nunca mais. Apareceu. Nunca mais. Mas ficou bom o resultado? Para a época. Tá. Para a época, sim. Acho muito legal essa sua referência. Para a época, sim. Porque a gente não pode comparar totalmente 2 diferente. pesos e 2 medidas, né? E as habilidades, né? Sim. Os produtos. Faz todo sentido. Piores. Eu fui colocar pela primeira vez cílios. Nunca mais vou pôr cílios na minha vida. Não gostei da experiência. Eu não gosto também. Fui pôr uma vez. E aí a menina que tava na minha frente, ela fez. E demora muito pra fazer. Demora. Ela levantou da cadeira, ela falou, nossa, ficou horrível. Começou a puxar os cílios. Ai, meu Deus. A cara da profissional. E eu pensando, eu falei, meu Deus do céu, ficou mesmo. Porque de verdade, ficou horrível. Ficou muito artificial. É um negócio enorme, ficou muito feio. E aí ela puxava o dela, porque não tem como você tirar os seus cílios, é difícil. A menina que fez, a profissional, ficou assustadíssima. E ela ficou com medo da minha reação, porque falou, opa, essa daqui levantou agora na maca, ela não vai. Eu juro por Deus, eu fiquei em pânico. Eu falei, viu, você coloca só um pouquinho, tá? Toda hora eu tô recomendando, toda hora. Ela terminava um olho, eu falava, deixa eu ver como ficou esse olho. Ah, tá, pode fazer o outro. Mas nunca mais eu fiz. Então, nesse dia também tinha uma cliente que já era próxima e escutou tudo. E assim, você perguntou como é que eu me senti, né? Eu sou muito prática nas coisas, sabe? Eu acho que eu sou assim um pouco mais racional do que o emocional. Como é que resolve? Eu sou assim... Não gostou, vamos resolver. Tá, o que você quer que eu faça? Você quer tirar? Você quer diminuir? O que você quer que eu faça
pra gente encerrar isso aqui, entendeu? Então eu sou muito assim, entendeu? E ela disse, não, eu vou ficar, com 15 dias eu venho remover e pagou e foi o embora. serviço e foi embora, perfeito. E eu comecei a próxima. Perfeito. Entendeu? Mas não é fácil, né? Não é fácil. Já teve Não outras vezes isso ou não? Não, já teve outras situações de não receber o pagamento, Cara, eu fico de impressionada com prejuízos. São vários, né? 9 anos. Isso porque não né? tinha Pix naquela época, Não. né? Imagine o cartão não passa, né? O cartão não Ai, meu passa. Chegar em marido vai casa te eu pagar. faço a transferência e nunca mais. E Camila, eu queria saber como que é a sua rotina hoje. Depende do dia. Vamos colocar num dia normal. Tá. Como que é a Camila? Ela acorda, faz o quê? Vai Acorda, aonde? café da manhã, meninos na escola, vai pro estúdio. E férias agora, Camila? Conta pra gente como tá a sua vida. Que férias? As crianças estão, né? As crianças estão, a mãe nunca, né? Nunca. A mãe Não, nunca. inclusive quando elas estão de férias, a mãe trabalha mais ainda. Não é isso. É. Não é isso. Tá, você acorda. Acorda, café, crianças na escola, vai pro estúdio. Dependendo do dia, a rotina do estúdio é que muda. Porque eu não atendo todos os dias, como eu te disse. Eu ia te perguntar isso agora. Tô naquele processo de reduzir até zerar. Então, eu separo 2 dias na semana para fazer o atendimento dessas clientes que eu tenho há muito tempo. Tá. Os demais dias, eu vou desenvolver conteúdo, aulas, dar suporte, dar curso presencial, dar curso VIP, as minhas outras demandas, entendeu? E então, eu separo o dia para cada coisa. E esse estúdio é seu? É. E tem outras pessoas nesse estúdio que trabalham para você? Sim. E você precisa gerenciar essas pessoas? Sim. Preciso ter tempo para poder fazer isso também. E você não vai todos os dias pro estúdio? Terça a sábado. De Todos terça a os dias, sábado. desculpa. Só não vai segunda e domingo. É. Todos os dias, praticamente, você vai pro estúdio. Mas você não atende todos os dias. Não atendo. E a Camila tá naquele processo de tentar... Desvincular e passar para a equipe. Como é? Sabe o que eu sinto, Camila? Que vocês têm muita dificuldade, né? Acontece que a gente desenvolve um relacionamento com elas. Até para dizer assim, olha, a partir do próximo mês, a equipe que vai te atender é difícil, mas vai chegar uma hora que isso vai ter que ser feito, entendeu? Para o bem da minha própria empresa. É isso mesmo. E Camila, eu quero falar de tempo. Quanto tempo você demorava para fazer uma unha no começo e quanto tempo você demora hoje? Demorava de 3h30, 4 horas. Bastante. Hoje depende do tipo da unha e do tipo da unha natural. 1h, 1h30. Caramba, super rápido. É no acrílico. E os valores, Cá? Quanto era antes e quanto é hoje? 80. Hoje lá no estúdio, a partir de 180, a unha mais simples, 200, 220. Vai até quanto? Até 220. Até porque a gente 220. lá tem um público que não quer muito decoração. Não quer Eu escuto isso de muitas pessoas, que é um público mais tradicional, que é mais o básico. Então, quanto mais decoração, quanto mais nail art, mais vai encarecendo, né, pelo trabalho em si. E antigamente você conseguia atender quantas clientes em média por dia? 6, 7. Bastante. Uma atrás da outra. Eu colocava o terror. Bastante. Eu não deixava elas atrasarem, eu botava o terror. Nossa, bastante. E as suas meninas do estúdio hoje? Como é essa rotina? Então, o estúdio ele tem 2 meses. Tá, ele é novo. Então, ele tá engatinhando, mas a gente tá tendo até uma rotina boa de clientes retornando, né? Porque ele fica numa avenida bem movimentada, principal, tem uma fachada que chama atenção, depois eu te mostro a foto. Eu quero ver. E, de certa forma, a gente tem construído essa cartela de clientes, né? Porque eu passei muito tempo trabalhando sozinha. Eu ia perguntar isso. Muito tempo. Porque se faz 2 meses... Eu passei muito tempo trabalhando sozinha. Então, é um conceito, uma cultura que eu estou desenvolvendo de equipe. Perfeito. Entendeu? De tá padrão. gostando dessa experiência, Cá? É trabalhoso, mas eu tô. Tá, porque é diferente, né? Uma coisa é quando você coloca a mão, você faz. Sim, outra você coisa sabe exatamente o que fez, né? Mas é um processo e é um começo, e nenhum começo é fácil. Sim, com certeza. Precisa passar. Quando você trabalhava sozinha, já que o salão tem só 2 meses, existia algum mês que você faturava mais? Existiam meses fracos ou mês que era melhor? Como era? Não. Desde que deslanchou, né, o negócio, que eu engrenei de vez, que eu saí lá do trabalho fixo e que eu fiquei só no estúdio, na esmalteria, eu sempre tive muitas clientes. Perfeito. Tipo, de esperar 2 meses, 3 meses para fazer a unha comigo. Então, se você... As clientes não desmarcavam com facilidade. Perfeito. Porque elas iam para o final da fila, entendeu? Então, assim, eu sempre tive clientes fiéis por longos prazos. Então, eu sempre tinha aquela rotina daquela quantidade por dia. Se vagasse, eu já pegava uma lá e preenchia. Então, dezembro não era um mês enlouquecedor para você? Ou era também? Porque a gente... Aumentava um pouquinho, tá, mas não era tão diferente de agosto. Do que o seu padrão. Porque já eram clientes que usavam alongamento naturalmente, entendeu? Perfeito.
E hoje, qual que é a técnica que mais bomba no seu espaço? Acrílico. Acrílico? Lá a gente só trabalha com acrílico. E as tradicionais? E as unhas naturais, esmaltação em gel, spa dos pés, aqueles tratamentos, relaxamentos. Perfeito. Você já respondeu isso, mas eu vou fazer essa pergunta novamente. Pra você, unhas, a gente aprende ou é um dom? Aprende. Aprende. Tudo que pode ser ensinado pode ser aprendido. Viva, né? Perfeito. O que você conquistou com essa profissão? Quais foram suas maiores conquistas? Pode ser profissional, pode ser pessoal. Olha, eu vou dividir em classes, né? Eu sou muito satisfeita fazendo o que eu faço. Eu realmente não achei que um dia eu fosse viver, né, de unhas. Como eu te disse no início, eu não achei que eu ia um dia ser manicure, mas hoje, assim, eu sou tão satisfeita. Eu sou satisfeita até em atender. Que legal. Que tem gente que não gosta mais. Eu sinto prazer em atender. Eu sinto prazer em saber que eu tenho uma agenda daquele dia para fazer atendimento. Apesar de saber que um dia isso vai ter que acabar para que eu possa realmente gerir melhor a minha empresa. Sim. Mas é algo que eu gosto de fazer. Então, eu sinto prazer no meu trabalho. Ponto 1. O meu trabalho me proporcionou conquistar muitos bens materiais que um salário que eu tinha anteriormente não seria possível. Né? Casa, veículo, férias, viagens, formações. E, de certa forma, esse trabalho também me trouxe um certo reconhecimento, né? Do meu comprometimento. Popularidade. Exatamente, do meu profissionalismo. Esse reconhecimento também é muito bom. Você saber que se esforçou e que isso foi percebido. Sim. Isso foi reconhecido pelas pessoas, entendeu? Então, isso para mim é muito bom, realmente. Quando você atendia sozinha, você lembra um mês que você mais faturou? Contando com todos os serviços, olha, eu faturei muito na pandemia. Muita gente senta aqui e fala isso. Nossa, acho que foi um dos períodos que eu mais ganhei dinheiro. Você pode falar quanto? Posso. Chegou a mês a gente vender só de produto R$80 mil. Caraca. 70. Só de produto. Só de produto. Só de produto. Eu acho que a mulherada tava louca pra sair de casa e fazer a unha, e as manicures vendendo serviço e eu vendendo produto pra elas, fora infoproduto, que naquela época eu não fazia tão profissionalmente quanto hoje, né? Era tipo assim, tá aqui o link. Você tem curso online? Aqui. Toma, entendeu? Fora o atendimento, que querendo ou não, dá uma renda de 13, 14. Eu ia perguntar isso, de atendimento em mês, uns 14. Exatamente, para agenda lotada, né? Atendimentos diários, né? Porque tem as manutenções que são mais baratas, enfim. E aí, quando você soma tudo isso, quando é que na face da terra você vai ter um faturamento de 100, 150, 200 mil reais. Aí vem feira, que eu também participei, com stand. Os cursos presenciais, eventos, enfim. São muitas oportunidades dentro da área de unhas. E a gente nem imagina, né? Nunca imaginei. Eu só queria fazer uma unha que presta. Eu digo assim para as minhas alunas. Não é muito, não. Eu queria te fazer uma pergunta que eu vejo que é uma dificuldade que elas têm muito. Mas é que você já me respondeu. Você sempre viu isso como um negócio, né? Nunca foi um bico para você, né? Eu tenho uma frase. Ela é a minha frase, é o meu lema, né? Eu não faço unhas, eu faço negócio. Isso aí é algo que eu vou até patentear, porque assim, foi eu que desenvolvi essa frase através de uma aula que eu estava justamente trabalhando a mentalidade das alunas para que elas entendam isso, porque eu acho que isso é o pontapé inicial para você realmente construir uma empresa que vai ser boa para você a longo prazo, porque querendo ou não, a nossa profissão, o fazer a unha, o atendimento, ele tem um dia para parar na nossa vida. Nós vamos envelhecer, a saúde vai ficando cada vez mais difícil. Tem começo, meio e fim, né? Então, a nossa profissão tem começo, meio e fim. Então, eu tenho que começar a plantar agora. É isso aí. Eu não vou poder atender para sempre. Você sempre teve essa mentalidade, Ká, de reinvestir no negócio, de aumentar o negócio? No começo, eu tinha essa mentalidade, mas ela não era tão clara. Isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo, com os erros, com os acertos, vendo que deu certo, vendo que deu errado, entendeu? E como você conseguia as clientes? Porque eu vejo que elas têm muita dificuldade. Sei fazer a técnica, comprei os produtos. Nossa. Como que eu consigo cliente? Era o Facebook. Naquela época eu não usava Instagram, as pessoas não usavam. Instagram era para postar, tô aqui. Era realmente algo muito Facebook, blog pessoal, né? Agora, Facebook... Nossa, eu amava, porque eu gosto de escrever, né? Então, eu escrevia textões explicando aquela técnica, postava foto. Aí tinha os grupos
dos bairros ali ao redor, todo dia eu postava, agende seu horário. Acho que as pessoas começaram a agendar de tanto que eu insisti. Vamos lá, tá precisando Vamos lá, pelo muito. amor de Deus, ver isso aqui. Mas enfim, então, eu sempre trabalhei muito as redes sociais. Mas você gostava ou você via... Gosto. Ah, tá. Eu ainda gosto. É algo que me dá realmente prazer fazer um conteúdo, entendeu? Só que naquela época eu não tinha conhecimento, eu fazia de forma intuitiva. Fazia porque dizia, não, é o lugar que eu tenho para anunciar, eu não posso pagar, então vai ter que ser aqui. E saía adicionando um monte de mulher que eu não sabia quem era, que só podia 5 mil amigos, né? Era no Facebook, você lembra? Ainda é assim, né? Ainda é assim, né? Então eu saía adicionando, porque quanto mais mulher me vê, mais elas vão conhecer. E quanto mais elas conhecerem, mais elas vão marcar. Show de bola. Matemática E foi mesmo. isso que fez você explodir? Sim, eu acredito que sim. Essa consistência ali, aquela persistência na rede social. Tá. Aí, naquela época, o Facebook não era muito diferente do Instagram nesse sentido, não. Você vinha fazer unha comigo, aí eu batia a foto da sua unha, porque tem que bater a foto, né? Eu batia a foto da sua unha, daí eu lhe marcava. Você aceitava. E aí isso aparecia na sua linha do tempo. Para os seus amigos. Aí a sua prima, ela foi aqui. Quero. Boa. Ela foi aqui. E como a Camila deu esse boom nesse Instagram, na rede social, com esse monte de seguidor? Como foi isso, Cá? Na verdade, não foi um boom, né? Foi uma coisa que foi uma gradativa, foi né? crescente. Entrei como todo mundo, 0 seguidor, só a mãe seguindo, né? Só a família, né? Só a família. E eu sempre produzi muito conteúdo. Com estratégia, sem estratégia, eu sempre produzi, certo? Então, de certa forma, quem muito é visto, né? Mas é lembrado. E as pessoas têm um certo receio de criar conteúdo, de aparecer. E eu nunca tive, entendeu? Eu sempre falei, sempre postei, sem esperar ficar perfeito, entendeu? Então, de certa forma, isso atraiu a atenção. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas produzindo bons conteúdos. Mas, um tempo atrás, não. Um tempo atrás, as pessoas só tinham o acesso de olhar... E teve algo seu que viralizou? Que você fala, não, Natália, ó, depois desse vídeo ou não? Foi uma Lembra que eu te falei lá dos conteúdos virais? Lembro. Teve um vídeo, até hoje, na verdade, tem não sei quantos milhões de visualizações, que eu estava justamente falando dessa questão da valorização da nossa profissão. Das pessoas realmente entenderem que ela tem um negócio e que ela tem que precificar corretamente para que ela realmente tenha lucro e continue crescendo. E nesse vídeo de 60 segundos, eu tenho uma frase que eu falo algo do tipo que alongamento de unhas não é uma necessidade básica da população. É luxo. Mas não no sentido de que ninguém pode pagar, mas no sentido de que as pessoas não precisam disso para viver. Então, eu como profissional, eu tenho que me preparar para entregar esse serviço para quem realmente é o público desse serviço. Não é todo mundo, né? Não é todo mundo, porque se eu não entender isso, eu vou querer vender para todo mundo e vou me prejudicar. Mas esse vídeo, ele foi... Nossa, tem pedradas e flores. Pedradas e flores de todos os países. Mas eu tô convicta da minha opinião, eu acredito. E sustenta ela até hoje. Sustento com certeza. Perfeito. Com certeza. E como é a Camila nas redes sociais? É uma Camila presente? Você gosta? É uma necessidade? É uma Camila que gosta e uma Camila que faz porque tem retorno. Perfeito. Tem um equilíbrio. E é uma ainda. Camila sozinha ou é uma Camila que tem ajuda? Eu tenho ajuda na questão dos infoprodutos, né? Mas direct, comentários, tudo você? Tudo. Porque você é muito rápida pra responder, Camila. Sou, né? Eu tô ali todo tempo, eu acho. Eu não sei. Eu ia te perguntar, existe uma divisão, Cá? Ó, a Camila para a tal hora. Existe. Porque senão, desculpa. Existe. E rede social, principalmente. Porque tem gente mandando mensagem meia-noite, 1h da manhã, e ligando. 3 da manhã, 5. Existe. Tem um momento que agora que eu vou dar suporte, vira celular. Porque ele realmente distrai a gente, né? Dou suporte às alunas, volto, não, tenho um compromisso. Tá, eu vou dar. Então, tudo que a gente vê no seu, a rede social é você? Sim. Respondeu direct é você? Foi. Comentou na publicação é Foi. você? Respondeu é você? Sim. Posts é você? Sim. Stories. O design, um profissional que faz, mas eu que posto. Você que posta. Stories, tudo você? Tudo eu. Camila. E salão agora, 2 meses? E aí, tentando trabalhar a rede social do salão também. E fica o produto. Lançamento até semana passada. Parado. É uma loucura. Loucura mesmo. É uma loucura. Isso te faz feliz? Faz. Tem momentos que eu tô naquele cansado, aquele modo cansado, né? Eu acompanhei alguns lançamentos e, cara, é muito cansativo. É muita energia. Né? É muita energia gasta. E não é e só não nos dias da né? live. Exatamente. São 40 dias de trabalho preparação. intenso. O pré, o durante e o pós. Eu encerrei o pós ontem. É que ninguém vê.
Que ninguém vê. A gente só vê a live lá, né? 3, 4, 5 lives, abre carrinho e tal. Mas é uma estrutura muito grande por trás. Para fazer certinho, para fazer de forma profissional, uma equipe realmente competente, é muito trabalho por trás de muita gente. E a Camila tem uma preferência? Você prefere, por exemplo, Natália, eu adoro online, eu adoro presencial. Eu adoro o online. Você adora o online, né? Adoro desenvolver método de ensinar à distância. Que legal isso. De realmente a pessoa captar aquilo que eu tô querendo falar, entendeu? E esse universo do online te deixa feliz também no sentido de conhecer as ferramentas? Sim. Porque é muito diferente, né, Camila? Sim, é eu tudo gosto. Muito diferente. Tanto gosto de estudo também, Você né? gosta disso? Especialistas nessa área do digital, né? Até porque eu preciso, né? Para poder fazer o meu trabalho. E uma ajuda, cá? Nunca pensou? Em que sentido? Uma secretária que responda as Pensei. Já tentou? Pensei. Meu esposo, ele me ajuda muito com isso. Tá. Entendeu? Mas, no momento, eu tenho uma certa dificuldade de largar entregar. Esse osso. Eu tenho uma certa dificuldade. É algo que eu tô trabalhando em mim. Que legal. Que diferente. A gente sempre tem uma frase que a gente comenta aqui e eu não sei, eu queria muito saber pra você. O cliente manda? O cliente manda. Manda? Manda. Se não tiver cliente, tem o quê? Se não tiver cliente, não tem um profissional, não tem a Nath, não tem produto. O cliente manda, mas o cliente também tem que ter limite. Sim. Então, eu determino o limite. Eu ia perguntar isso da Camila. Camila demite cliente? Já demitiu? Já. Como é a Camila que demite cliente? Você é igual a todas as clientes que eu atendo. Você não é mais especial porque você tem mais dinheiro ou porque você tem um título. Todas merecem o mesmo respeito. Se você não quer isso, não aceita isso, é melhor você procurar um outro profissional. Então a Camila é direta. Sim. Demite mesmo. Não Sim. é aquela Camila mais... Não, eu não tenho tempo. Perfeito. Eu não tenho tempo, isso me consome, eu gosto de resolver as coisas logo. Perfeito. Já errei por causa disso, né? Porque às vezes resolvi no impulso. No calor da emoção. No calor né? da emoção. Mas eu não gosto de deixar para amanhã. Mas é fundamental, né? Eu acho que Sim. tem que existir esse posicionamento. É claro que no começo você aceita algumas coisas diferentes, né? Mas eu acho que tem momentos que a gente precisa colocar as pessoas no lugar delas, né? Olha, esse é o seu espaço, esse é o meu, até aqui você vem. Tem gente que confunde, na verdade, essa linha, né? Do cliente difícil para o cliente que realmente Abusado, tira a né? sua paz, né? Então, eu sei lidar com a cliente difícil. Porque vai ter, né, Camila? Não tem jeito. Sempre vai ter aquele cliente que vai exigir mais de você. Que é mais chatinho. Isso, né? Agora, quando ela passa daquele limite, que tira a sua paz... Aí já não dá. Aí já não vale a pena aquele dinheiro. E falando em tirar paz e cliente chatinho, como é a Camila com os haters? Camila com Z... o quê? Tá falando isso aí? Você deixa? Mas não dependendo do comentário, eu vou lá e faço a discussão lá no comentário. Então quer dizer que você explica assim, porque, por exemplo, eu estou dando uma explicação de que o uso de um produto específico é indevido, que um profissional não deveria usar, que aquilo é ruim para ela, ruim para a cliente. Aí a pessoa vai lá, mas é porque você tem dinheiro para comprar o produto mais caro. Aquelas conversas que a gente já sabe. Daí eu rebato algumas vezes. Quando eu vejo que a pessoa realmente está ali, né, comentando de uma forma maliciosa, eu rebato com técnica, não com achômetro. Eu não trabalho com achômetro. Porque eu acho uma coisa, você acha outra. Não, eu tô falando da técnica, tô falando da composição do produto, eu tô falando da orientação da fábrica, do fabricante, do químico. Quem eu sou para dizer o que é que tem dentro ou não tem dentro de um produto? Como que eu devo usar? Que assim é certo, que assim é errado. Diquinhas de milhões. Perfeito. Quem sou eu? Eu não sou estudante de química, eu sou one design, eu tenho que saber o meu papel, entendeu? O meu limite. Então, eu tenho que seguir a orientação do fabricante para tudo, até para passar um esmalte. Sim. Né? E aí, quando a pessoa vem com esses achômetros, eu vou com a técnica, eu vou com a informação e pronto, o assunto encerra. Só que às vezes eu percebo que a pessoa não vale a pena. Aí eu, deixa aí. Deixa aí, eu apago, entendeu? Mas você já se sentiu abalada com algo na internet? Isso já te machucou? Já chorei. E eu fiz um evento, novamente, né? Porque quando a gente faz um evento, por mais que a gente vá abrir carrinho no último dia, né? É algo esperado, né? As pessoas já estão entendendo o que é um lançamento. Sim, elas são. Você entrega muito. Educa muito. A sua audiência para isso. Isso, abre a consciência delas, né? Para a necessidade. Existe uma entrega muito grande, mesmo sendo gratuita, entendeu? Por mais que no final você vá vender. Mas antes você entrega coisas que as pessoas lhe pagam para ter. Uma consultoria, um curso presencial, um curso VIP. E a pessoa, ela não sabe ser grata ao que ela já recebeu
De forma gratuita. Ela só se incomoda porque no final você falou, eu tenho isso aqui também, se você quiser, eu vou abrir inscrição agora. Você não é obrigado a vir. Só clica quem quer, né? Daí a pessoa quer se ofender com isso, porque o brasileiro, ele quer se ofender com a venda. Né? Ele tem essa repulsa por venda. Eu não entendo isso, mas tudo é sobre venda. Até um serviço de unha é sobre vendas, entendeu? Então não é obrigado a comprar, né? E não é obrigado. Sim. E a pessoa vem ofender. E já algumas ofensas, assim, bem fortes. Bem fortes. Mas isso não te afeta mais? Não, aí eu sou assim, eu não gosto de perder a paz. Você tá entendendo? Eu não gosto de perder a paz. Eu fui ali, engoliu, a lágrima desceu, fiquei chateada, comentei com algumas pessoas que estavam próximas a mim e pensei, eu sou isso? Não, não sou. Então, seguimos. Ela não tá falando de mim, porque ela não me conhece. Pronto. Bloqueada, vida que segue. Que amanhã é dia de faturar. É isso aí, não tem jeito, tem né? boleto. É isso aí. Eu não tenho tempo pra estar, né, com choro. Fiquei triste, passou, seguimos. Vambora, seguimos. É a vida. Mas e eu acho, assim, olhando até as suas redes sociais, eu olhei bastante, vi os seus stories. Coletou tudo. Fiquei olhando. Você não parece se abalar mesmo. Porque tem gente que a gente percebe nitidamente que ela tá meio que fingindo, né? Não, tipo, não tô. Não, no dia que eu precisar, no dia que eu não puder ser eu ali, eu não estou ali. Aí é o dia que eu me afasto. Perfeito. Que é o dia que eu não tô bem. Perfeito. Né? E aí, pra você, tudo bem isso? Gente, eu não tô bem hoje? Não tô vou satisfação. ficar off. Ah, tá. Você só simplesmente tchau. Som. Entendi. Amanhã eu volto. E a Camila em relação à família, exposição de filhos, tá tudo bem? Tá, é tá algo tudo que bem. te deixa confortável? A minha família é a coisa assim mais importante pra mim, entendeu? Eu sou muito família, muito base, muito casa. Todo passeio só tem graça se for com eles todos. Tipo, a gente tem dificuldade, eu e meu esposo, de sair sozinho. Uma ressalva, gente. Inclusive, Camila falou, mas eu queria voltar no mesmo dia. Foi. Eu preciso ir embora no mesmo dia. Mas Camila me lembra muito eu, por exemplo. Eu atendo alguns clientes. E tem cliente que eu atendo fora que antigamente, pra mim, não tinha problema com horário. Que é às 5 da tarde? Não tem problema, vamos assim. Hoje, não. Antes dele, né? 10 da manhã, pra gente conseguir conversar, eu consegui voltar pra Sorocaba a tempo de pegar meu filho acordado, pegar ele na escola, dar um banho nele. Porque a maternidade, ela traz isso, né? Cara, eu ouvindo você falar, eu falo, é muito parecido. É difícil você até encontrar uma diversão sem filho, né? Nossa. Eu brinco com meu marido, aniversário de casamento, você vai sair aí. Vamos pra casa. Já passamos 1 hora fora, gente. Essa semana meu irmão falou, deixa eu dormir aqui em casa. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos e um sobrinho de 2. Falei, deixo. Levei ele 6h30. Olha o nível da insanidade da pessoa. Levei ele 6h30 pra casa do meu irmão. 7h30 já... Seu irmão. É meu irmão. E outra, meu parceiro. A mulher dele é maravilhosa. Cuida do meu filho como se fosse dela. Deitei na cama. Falei, nossa. Aí a gente faltando alguma coisa. Acordei de manhã. Falei, cadê, né? Porque o meu acorda 5h30 da manhã todo dia. E é um negócio que sente falta. Mas a exposição pra você deles em rede social, tá tudo bem? Não expõe? Raro. Então, eu tentei descobrir muitas coisas, também não consegui. Pouquinho, eu tenho muito receio quanto a isso. Eu até falei, deixa eu perguntar, porque talvez fosse uma impressão só minha, mas não, de fato é uma preocupação. É um cuidado. Perfeito. É um zelo de proteção. Porque eu tô aqui, né? Pode jogar. Vem, mas com eles não. E a gente muda também, né? Você fala de mim, muda não fala do meu filho. Exatamente. Muda tudo. E como que era a Camila em relação a pacote ou mensalidade? Você fazia, Cá? Eu acho que é uma excelente oportunidade de fazer uma recorrência. Boa. De ter uma previsibilidade. Previsibilidade de ganho. Exatamente. De você realmente conseguir mensurar fixo, né? o que faturamento. A manicure, porque eu acho que uma das maiores dificuldades da manicure é não saber quanto vai entrar, né? Exatamente. Mas porque não há um programa de fidelização. Sim. E não há esse trabalho ali por trás para fazer com que a cliente realmente volte. Então, na sua opinião, se ela conseguir fazer bem estabelecido um pacote de mensalidade, isso é maravilhoso. Super. Que bom. Ótimo. E, Cá, quando você atendia, você comentou que teve uma época que era meio que tudo parecido. Agosto, você tinha uma carteira de fechadas. Mas quando você estava bem no comecinho, você não tinha clientes, você se mexia naqueles meses meio parados? Então, quando eu estava no comecinho, eu tinha o meu emprego. Entendi. Então, eu tinha esse apoio, né? Então, porque eu acho que isso, inclusive, é um dos motivos das pessoas desistirem. Porque todo começo é difícil, é mais investimento do que rendimento, né? Então, acontece que elas investem
com 40 dias elas já querem tirar o primeiro salário, e isso não vai acontecer. Aí ela se frustra, fica endividada, na maioria das vezes. Tudo que entrou é lucro. Exatamente, não consegue fazer essa divisão. Então, de certa forma, eu ter ficado naquele emprego por um tempo foi bom para mim, porque com ele eu paguei minhas contas de casa e da unha eu reinvestia. Perfeito. Reinvestia. Então, eu tive isso. Aí, às vezes, acontece o que também? Eu preciso do dinheiro, eu tô sem cliente. Eu tô com material aqui, então eu vou baixar o preço. Porque eu tô começando agora. Aí é um grande tiro no pé. Porque vai ser difícil para ela aumentar esse valor depois. E às vezes ela não paga nem o custo de estar sentada naquela cadeira 2 horas com aquela cliente. Exatamente. Então, ter um apoio, né, financeiro, um trabalho extra, para te dar ali aquela tranquilidade de começar, para começar, faz muita diferença. Faz muita diferença. E você acha que a gente tem um cenário otimista para o mundo das unhas daqui para frente? Sim. Eu acho que sim. Porque eu vejo o movimento da indústria, né? Se os grandes estão investindo, é porque tem coisa acontecendo. Perfeito. E você acha que melhorou a imagem que a sociedade tem? Melhorou, mas ainda tem muito que ser trabalhado. Principalmente nas próprias profissionais. Eu ia te perguntar isso agora. A começar pelas profissionais. Elas entenderem realmente que elas não são só as meninas que fazem unhas. Não sou só a manicure, não sou só a nail designer. Eu sou uma empreendedora. Eu sou uma empresária, eu tenho um negócio. Eu elevo a autoestima. Exatamente. Perfeito. Isso faz toda a diferença no jogo. Até como as pessoas te enxergam. Perfeito. Posicionamento, né? Posicionamento. Você que é instrutora, que formou milhares de mulheres, de pessoas, que tem convívio com essas pessoas diariamente, na sua opinião, o que mais atrasa o sucesso delas? Falta de foco. Elas querem tudo e não ao conseguem mesmo fazer tempo para ontem. E acaba que não faz nada ou faz um monte de coisa mal feita. Perfeito. Distrações. Muitas distrações. E é muito comum, né? Eu sempre comento que, principalmente as iniciantes, como é comum os mesmos problemas, né? Exatamente. E isso também se deve por causa da quantidade de informações que tem na rede social. Quando eu comecei, não tinha isso. Eu não tinha com o que me preocupar de fazer uma baby bomb, uma baby collar encapsulada, uma isso, uma aquilo. Era uma unha de uma cor só, pintada ao final e pronto. Focar naquilo. E era acrílico, né? Não tinha gel, não tinha soft, não tinha poli, não tinha nada. Não tinha nem cabine. O brilho era manual. A gente dava numa lixa brilho mágico. Não tinha cabine. Porque o acrílico ele pode ser feito dessa forma. É uma técnica, né? E não tinha cabine, motor. Poucas pessoas que tinham motor é porque tinham dinheiro para comprar. Né? Então a gente lixa, né? Lixa aqueles manual. Pó, tudo pra... Lixa manual. Então, essa questão do foco, realmente, né, ele faz muita diferença. Principalmente na técnica, porque, às vezes, as pessoas, elas pensam assim, é só uma unha, vou conseguir fazer. Não é. Não é. Você precisa realmente treinar aquilo, né, se dedicar àquilo, fazer uma vez, 2, 3. E aí, se você inventa de fazer várias coisas, como é que você vai conseguir, né? Não dá certo. Isso você tem toda a razão, Cá, porque eu já ouvi gente falar, eu fiz 30 cursos. Exatamente. E qual deles você fez bem feito, né? E às vezes a pessoa acha que a quantidade de certificados é que vai fazer a diferença. Ela vai para o curso, ela nem treina o que ela aprendeu lá. Não, ela deixa passando o curso e às vezes compra online e vai cozinhar. Ou então, eu tenho pessoas que compram os meus cursos online e nunca acessam. Eu tenho pessoas que vão para o curso presencial e passam a carga horária inteira do curso enquanto eu estou explicando, enquanto eu estou demonstrando no celular. Nossa. Entendeu? Na hora do treino, estou com preguiça. Então, cada um tem um resultado. Isso? Sim. Não vou fazer essa unha, não. Já vi. Assim, olhando pra você. Eu digo, então tá. A vida é sua. Nossa. Entendeu? Então, a gente planta, a gente colhe, né? O que a gente tem plantado? E Cá, não sei se você pode compartilhar, mas quais são os próximos passos da Camila? Os planos para o futuro? Algum projeto diferente? Sim, os próximos passos é fortalecer o meu infoproduto, né? Eu vou atualizar ele agora nos próximos meses, né? Gravar tudo de novo, porque a gente vai evoluindo, né? Até na didática, como fazer o aluno entender com mais facilidade, né? Tem um outro infoproduto aí na agulha para poder sair, né? Sair um pouquinho ali daquele que todo mundo faz, mudar realmente para algo novo. E, como eu te disse, eu estou trabalhando o estúdio porque eu pretendo outras unidades. Que legal. Entendeu? Então, eu estou fazendo essa com calma, com jeitinho, padronizando os processos, organizando, deixando tudo bem certinho para fazer uma cópia. Que legal em outro
lugar, entendeu? Perfeito. E assim... E evoluindo, crescendo. Evoluindo. Que legal. Essa gosta de atendimento, né? Que legal. Que Mas diferente. Entenda, o nosso trabalho é sobre o consumidor final. É sempre sobre isso. E vendas, né? Não tem como. É sobre a cliente que usa alongamento, que usa unha, o embelezamento. É tudo sobre elas. E eu acho que o consumo de alongamento, ele cresce a cada mês, né? Sim. É cada vez maior. Sim. Só não faz quem não pode pagar. Quem não pode usar ou quem não gosta. Ou quem não conhece de verdade como funciona, né? Sim. Porque eu sinto que tem muita gente que tem muito preconceito. Até porque as manicures tradicionais, na maioria delas, elas falam super mal de alongamento. Ai, não presta. Estraga sua unha. Eu não vou ela não faz. Depois. Exatamente. Aí depois que ela conhece, que ela aprende, aí a conversa muda. Exatamente. Que legal, que diferente. Cá, agora a gente vai entrar num quadro que chama Na Real com a Nath. Tá. Que é onde eu vou te falar algumas coisas, ou frases, ou algum conceito, e você precisa me responder com o mínimo de palavras possíveis. Certo. Então é como se fosse um bate-bola. Tá. É um jogo Toma lá da cá. Exatamente. É algo nesse sentido. Eu não sei se você tem acompanhado, mas a gente bate muito nesse movimento do Natitude. Eu vi. E pra você, o que é ter Natitude? É fazer o que tem que ser feito. Decisão. O que a Camila não tolera? Mentira. Qual que é o lugar favorito da Camila? Minha casa. Que delícia ouvir isso, porque quando perguntam pra mim eu respondo a mesma coisa. Eu adoro estar em casa. A sua técnica queridinha? Acrílico. Essa gosta de acrílico também, viu, gente? O que a Camila não vive sem? Deus. Uma inspiração. Mundo dos negócios, vida pessoal. Uma inspiração de empresário. Eu acho que o Flávio Augusto. Falei dele aqui, não foi? Um sonho. Desenvolver essa rede de atendimento. Perfeito. Como você resume a Camila em uma palavra? Acho que eu sou resiliente mesmo. Como que a Camila quer ser lembrada no mundo das unhas? Alguém que coloca a profissão para cima, que eleva, que valoriza, que trabalha para isso. Que legal. E Cá, eu queria que você deixasse hoje um recado para as pessoas que assistiram a gente até agora. Algo que, se você tivesse ouvido no começo da sua trajetória, talvez tivesse feito alguma diferença. Ou alguma mensagem de motivação que façam com que essas pessoas não desistam. Sim. Assim como você não desistiu e caiu várias vezes. Sim. E teve, né, aquela força para recomeçar, para fazer de novo. Não deu um negócio, eu vou tentar outro. Então, se você pudesse deixar um recado hoje, eu queria que você deixasse. Tá. Para todo mundo que está assistindo a gente até agora. Lá? Isso. Eu vou falar uma coisa que é bem comum na minha rotina e eu sempre falo para as minhas alunas, inclusive é a primeira aula do meu curso online. É você escolher um motivo. A gente tem que ter sempre uma motivação para fazer o que fazemos. E esse motivo ele tem que ser forte o suficiente para nos dar forças no dia da fraqueza. Então, ela, inclusive, me perguntou, a Nath, né? Por que eu faço o que eu faço? E eu disse, pelos meus filhos. E o seu motivo pode ser outro. Não existe motivo certo, motivo errado. O motivo é seu. Mas você tem que escolher um motivo para você fazer o que você faz. E se apegar a isso para quando você estiver em dias bads, né, dias ruins, você saber, né, se lembrar por que você começou aquilo e tá sempre olhando para frente, onde que você quer chegar, sempre contemplar aquilo como se já fosse uma realidade na sua vida. Quando você sabe onde você quer chegar, fica mais fácil você caminhar naquele trajeto e alcançar realmente o seu objetivo. Você não precisa ter as melhores condições para começar, você não precisa ter o apoio de todo mundo para começar, você só precisa decidir. E para você decidir, você tem que ter um motivo. Então, estabeleça seu motivo, guarde o seu motivo, anote num papel o que você quer fazer, né, no seu futuro, quem você quer ser, qual empresa você quer criar, qual vida, né, você quer alcançar, e você vai trabalhando dentro desses pontos, e isso vai te fortalecer, e isso vai com certeza te trazer ânimo para não desistir, porque vontade de desistir nós temos. É natural do ser humano. Tem dia que a gente está ruim, tem dia que a gente está bom, mas a gente tem que ter um motivo, né? E quando a gente tem um motivo, a gente não desiste na primeira, na segunda, na terceira e nem nunca. É isso aí, gente. Se a Camila tivesse desistido, não estaríamos aqui hoje. Motivos temos. Né? Exatamente, conhecer essa instrutora. E eu quero agradecer. Eu que agradecer você, Camila, mais uma vez, por ter vindo até o nosso podcast. Pela sua clareza na maneira como você fala, como você não esconde informação. Isso é uma coisa que me impressionou muito no seu conteúdo. Como você entrega isso. E assim,
muito aberta, muito clara. Então foi um prazer para mim receber você meu. aqui, principalmente pelo seu deslocamento, porque eu sei que é longe, eu sei que não é fácil. Então eu queria te agradecer de coração, dizer que independente de marca, do que você use, do que você goste, do que você consuma, nós aqui da Nath, a gente vai estar sempre de portas abertas para acolher o máximo de profissionais que a gente puder. Eu agradeço também, né, o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui. Eu gosto bastante desse tipo de conteúdo. E, assim, esse movimento que realmente dá voz à profissional, a que realmente passou, a que tem a memória, a que sabe, é importantíssimo para o nosso crescimento, para o crescimento da profissão e do mercado como um todo. Então, vocês realmente, né, investirem nisso, não é só recursos financeiros, mas o tempo, estratégia, colocar isso no ar, né, e toda essa equipe que tem aqui, toda essa estrutura, realmente tem muito valor para o nosso mercado. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez. Imagina. E eu queria agradecer você, gatona, por ter acompanhado a gente até aqui, por ter escutado a trajetória da Camila, ter aprendido com ela, porque, gente, ela é uma aula, né? Ela dá uma aula. E não só de técnica, né? De posicionamento, de comportamento, de visão. Então, o nosso objetivo, vocês sabem, que é sempre trazer mulheres que inspirem vocês. Que tragam histórias profissionais, e não só mulheres, profissionais que inspirem vocês, que mostrem que vocês têm a capacidade de mudar a realidade que vocês têm, que vocês não podem desistir, que se a Camila conseguiu, você também pode conseguir. Sim. Que vai ser difícil? Vai, porque não foi fácil para Camila, mas é possível. Então, é muito bom lembrar para vocês que a gente faz isso com muito carinho para vocês, para convidada. Aqui na Nath é uma empresa normal, então a gente não tem o hábito de receber pessoas. Então, pra gente, hoje, o podcast é um dia diferente. A gente se programa para isso. A gente tem muito carinho e a gente tem muito amor em fazer esse projeto. Que a gente começou há pouco tempo e que hoje é muito esperado por todo mundo. Desde a pessoa que limpa a empresa até a pessoa que fecha a porta, já sabe o dia que vai ter o podcast. É um evento. Exatamente, já prepara, já limpa, já deixa tudo bem organizado para vocês. E só para reforçar que nós temos 2 episódios novos por semana, toda segunda e quinta-feira. A nossa próxima convidada, tá? Vocês vão adorar, tem uma história incrível também. Não esquece de ativar o sininho da notificação para que toda vez que sair um vídeo novo você seja notificada. Comentar quem vocês querem assistir aqui no nosso podcast, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E só para lembrar também que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio. Eu espero vocês no nosso próximo podcast.